Muito bem, que palavra tão pequenina com um significado tão grande é a palavra fé. Ter fé. Nós sabemos que a nossa salvação é pela fé. Nós sabemos que é crescendo na fé que nós vamos nos tornando semelhantes ao nosso Deus. Nós sabemos que a nossa oração deve ser com fé e pela fé. Nós sabemos que a nossa adoração é aceita diante de Deus pela fé. Nós sabemos que a fé é a base de tudo na vida cristã. Nunca vimos o Senhor como há 2000 anos atrás os discípulos o viram. Nunca tocamos nele como os discípulos tocaram. Nós não o vimos ser pendurado na cruz. Nós não vimos o túmulo vazio. Nós não vimos o Senhor aparecendo, entrando com as portas fechadas, as janelas fechadas, atravessando paredes e dizendo, paz seja convosco. Nós não vimos como os discípulos viram o Senhor subir, ascender aos céus ali do Monte das Oliveiras, dando as suas últimas orientações aos discípulos e uma nuvem o encobrindo de seus olhos. Nós não vimos os anjos que apareceram ao lado deles dizendo, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que viste subir há de voltar do mesmo modo como viste subir. Nós não vimos como os discípulos ali no cenáculo em Jerusalém, a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, quando todos ouviram aquele som de um vento impetuoso e apareceram distribuídas sobre a cabeça de cada um deles línguas como que de fogo. Nós não vimos, nem ouvimos quando todos começaram a falar em outras línguas das grandezas de Deus. Nós não vimos quando Pedro e João estavam no cárcere e o anjo veio e abriu a porta e os tirou dali. Não vimos quando Pedro estava acorrentado com 16 soldados romanos destacados para cuidarem dele e da sua segurança. Não vimos quando as algemas caíram, quando Pedro se levanta, veste a sua capa, calça sandálias e sai no meio dos soldados, as portas vão se abrindo até que ele chega na rua naquela noite em que a igreja orava. Nós não vimos. Não vimos, mas nós cremos. Nossos irmãos viram, nos contaram e nós cremos. O que nós cremos mudou completamente a nossa vida. O que nós cremos fez de nós novas criaturas. Hoje, 2000 anos depois, nós podemos ver pessoas sendo transformadas pela fé. Eram bêbados, eram drogados, viviam na prostituição, na lama, na sujeira, eram ladrões, assassinos, mentirosos, eram tão pecadores, tão errados, vivendo de uma maneira tão dissoluta. E hoje, santos de Deus. Hoje, pregando a palavra. Hoje, completamente mudados, em nova pessoa. Aquele antigo morreu. Eis que tudo se fez novo pela fé. Pela fé. Que é esta fé? E aqui nós temos em Hebreus capítulo 11, do verso 1 ao 3, esta definição maravilhosa de fé. Abra sua Bíblia e leia comigo. Diz assim, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Que texto maravilhoso! Que texto magnífico! Que profundidade, que abertura para os nossos olhos compreender o que é fé. Que definição maravilhosa, concisa e perfeita. Fé é a certeza das coisas
que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Jesus disse aos seus discípulos, quando Tomé falou, se eu não vir o Senhor, se eu não colocar o meu dedo no lugar onde eu vi os cravos perfurarem, se eu não colocar o meu dedo no seu lado, aonde a lança entrou em seu peito, se eu não puser o meu dedo, se eu não vir o Senhor, eu não posso crer. Eu não posso crer. E Jesus, diante dos discípulos, ele aparece e ele diz para Tomé, Tomé, vem aqui, toca. Toca aqui onde os cravos perfuraram as minhas mãos. Toca. Olha aqui o meu lado. Vê que eu não sou espírito, aqui é carne e osso, Tomé. Eu ressuscitei, Tomé. Coloque aqui as tuas mãos. E Tomé cai prostrado aos seus pés, dizendo, Senhor meu e Deus meu. Jesus disse, porque viste e crestes, bem-aventurados os que não viram e creram. O Evangelho tem sido pregado a estes que não viram. Daqui do Brasil nós não vimos. No século XXI nós não vimos, mas cremos. Cremos. E essa fé nos transforma. Esta fé nos salva. Esta fé nos traz os céus abertos para que nós possamos ter comunhão com Deus, para que nós possamos conhecê-lo, para que nós possamos falar com Ele, ouvir a sua voz. Essa fé nos faz entrar em sua presença. Esta fé nos faz contemplar o seu rosto, ser iluminados por sua glória e sermos transformados por Ele. Cada vez que o adoramos, cada vez que mergulhamos nesta adoração profunda, cada vez que nós oramos com nosso coração convicto de que o Senhor nos ouve, nós vamos subindo degraus, nós vamos estando mais perto dEle, nós vamos sendo transformados de glória em glória na própria imagem do Senhor. Fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Aqui no capítulo 11 desta carta, nós vamos ver a galeria dos heróis da fé. Serão citados homens e mulheres que creram. Creram naquilo que estava lá na frente, creram naquilo que iria se cumprir centenas de anos depois da sua morte. Creram os antigos e obtiveram bom testemunho. O que significa esse bom testemunho? O testemunho de que creram nas promessas, creram antes que acontecesse. Hoje nós cremos, mas nós já vimos o que aconteceu. Nós já vimos que aconteceu a cruz, a ressurreição, o túmulo vazio. Nós já vimos nossos irmãos dando suas vidas por Cristo. Nós já vimos. Agora, nós aguardamos o dia glorioso quando o Senhor há de voltar. E aqui a palavra diz, pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Deus disse, haja, e houve. Que poder, que palavra. O Sol, 360 vezes maior do que a Terra. Uma estrela como Antares, quase 1000 vezes maior do que o Sol. Haja luzeiros no firmamento. Haja o Sol, a Lua e as estrelas para governarem o tempo e as estações. Pela palavra de Deus foram criados. O que o livro de Gênesis nos conta sobre o início de todas as coisas. Nós cremos. E hoje a ciência, por mais que algumas pessoas queiram rir e debochar do criacionismo, eles estão tendo de se curvar às verdades bíblicas que estão acima ou à frente da ciência. Tudo tem sido confirmado, passo a passo. E vamos vendo quão formoso é o nosso Deus, quão formosa é a sua palavra e que nós podemos crer, pois veremos a glória do Senhor.
Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe. E ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro o meu coração, te peço perdão para os meus pecados. Perdoa-me, Senhor, liberta-me, Senhor. Enche-me do Teu Espírito Santo e capacita-me para viver na Tua presença, para fazer a Tua vontade, para alegrar o Teu coração. Eu me entrego a Ti, para ser Teu, hoje e para sempre. Enche-me do Teu Espírito Santo e que a Tua presença seja real no meu viver todos os dias. Me entrego a Ti com tudo que sou, com tudo que tenho, com a minha casa, a minha família. Somos Teus, Senhor, hoje e para sempre. Amém. Pai, que cada pessoa que nos assiste seja tocada por Ti. Receba este toque especial, suave, doce, curador. Leve toda enfermidade embora. Sejam livres. Toda opressão, toda opressão maligna, deixe estas vidas em nome de Jesus. Sejam livres, libertas de toda enfermidade, de todo o mal, agora e para sempre. E que a Tua paz se estabeleça em cada lar, com Teu suprimento sobrenatural, a Tua cura, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.